a dízimo oferta primeiro, é claro. Se você pode e quer, esses são os meios, irmãos, de você ser grato a Deus através da sua finança, reconhecer. Hoje eu estava estudando um pouquinho a palavra, e dentro do que eu vou trazer hoje, estudando sobre isso, Deus ministrou meu coração também o de dar a Ele, né? Nós, em breve, vamos retornar também com as aulas, e a gente está chegando ali no capítulo 35 de Êxodo, que é quando Deus manda o povo trazer o ouro, prata, de acordo com a sua prosperidade, para a construção do tabernáculo, lá em Êxodo 35. E quando eles trazem, Deus, na verdade, quando você vai ver a história, a gente aprendeu isso, o povo, quando saiu do Egito, Deus mandou os egípcios darem a eles, lembra disso? Meu povo está indo embora, abençoa eles com ouro, com prata, com pedras preciosas, com todo tipo de joia, porque lá na frente, Deus iria usar. E o que Deus ministrou ao meu coração, irmão? Deus não pede nada que Ele não tenha dado a nós, que Ele tenha viabilizado que chegue a nós. Então, Deus está pedindo agora, eu vou construir um tabernáculo para a minha presença. Mas eu não tenho, Senhor. Tem, porque eu viabilizei para chegar na tua mão. Eu viabilizei que chegasse até você. Então a gente só devolve, e Davi diz muito isso: Senhor, da tua mão nós devolvemos. Então tenha um coração grato, irmão, tenha um coração adorador, tenha um coração voluntário na obra dele, para contribuir para que o reino avance e vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Esses são os meios para você contribuir: Pix, chave QR Code. Você que está na live, faça isso com amor também. Bênçãos recairão sobre a sua vida em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, 2 Samuel, irmãos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9. Quero trazer uma reflexão com os irmãos. Segunda Samuel, capítulo de número 6, do verso 1 ao 9, diz assim a palavra de Deus: De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todas as tropas que o acompanhavam partiram rumo a Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins sobre a arca. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava em uma colina. Uzá, Aiô, filhos de Abimeleque, conduziam a carroça com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas celebravam com grande entusiasmo diante do Senhor, ao som de canções, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, por este ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu e ele morreu, ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como a arca do Senhor chegará até mim? Diga assim comigo, irmãos: como? Essa é a pergunta
mais importante que devemos fazer: como? Amém? Eu quero, curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, lemos a tua palavra, eu quero fazer, Senhor, a explanação desse texto, a exposição dele, não na sua totalidade, com todas as riquezas, Senhor, mas aquilo que for ministrado, com o tema, Senhor, que for proposto, que fale aos nossos corações, que ministre sobre as nossas vidas o teu querer, a tua vontade. A tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, Pai. Senhor, vá na divisão da alma e do espírito, traga a nós revelação, traga a nós entendimento do teu querer e da tua vontade esta noite. Que toda barreira, que todo laço, que todo impedimento seja quebrado, que aos corações esta palavra fale e traga luz, que traga força, que traga, Senhor, uma vida santa, reta, justa, diante de Ti, o que só a Sua palavra pode fazer. Nos ajude, nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Esse texto ele é bem conhecido da maioria dos crentes. Quando Eli era sacerdote, os seus filhos eram perversos, irmãos. Por mais que eles ofereciam, cuidavam da arca, eles viviam de maneira imoral, roubavam das ofertas, faziam atos terríveis, próximo ao lugar santo, próximo à arca de Deus. Eles eram homens perversos, irmãos. E certa feita na batalha contra os filisteus, eles foram mortos. E quando vêm, contam a notícia para Eli, o mesmo que falou com Ana, que estava bêbada, é esse mesmo Eli. A Bíblia diz que ele era gordo, e ele estava sentado num banquinho, quando recebeu a notícia, ele cai, quebra o pescoço e morre também. A esposa de um dos filhos de Eli estava grávida, e ao receber a notícia, ela também entra em trabalho de parto, e alguém pergunta: põe um nome bom para que não faça alusão a toda essa dificuldade que você está vivendo. E ela disse: não, vai se chamar Icabô, foi-se a glória de Deus, porque os inimigos levaram a arca. A arca representava a presença de Deus, a arca era a representação da presença de Deus. E como ela foi embora, e como ela foi roubada pela negligência dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, a arca foi roubada. Só que o interessante é que os filisteus levam, irmão, mas eles aprenderam que mexer com a presença de Deus, irmão, era melhor não ter mexido com isso. Porque quando eles levam, a Bíblia diz que eles colocam no templo de Dagon, e dentro desse templo havia imagens de Dagon, e por 2 dias seguidos, quando eles acordam e vão até o templo de Dagon, as estátuas, as imagens estavam quebradas, caídas. Na segunda vez, todos os membros estavam amputados da estátua, tronco para um lado, cabeça para o outro, dizendo: o Deus da arca, Ele é o mais poderoso, aquele que faz e ninguém pode impedir. Não bastasse isso, os filisteus contraíram doenças terríveis. E agora, qual que é a preocupação deles? Como nós vamos devolver? Como nós vamos fazer voltar? Porque brincar com esta presença, brincar com esta arca, não dá mais, a gente não pode ficar com ela aqui. Era um símbolo de poder, vencemos eles, e ainda pegamos o símbolo maior de poder deles. Só que, eles mal sabiam que o Deus da arca controla todo o universo. E eles pensaram: como que vamos fazer? Primeiro,
Eles dizem: vamos mandar embora, e vamos mandar com presentes, vamos mandar com ouro, vamos fazer, e eles fazem estátuas, eles fazem esculturas de ouro, com a enfermidade que eles pegam, fazem também com formato de ratos, e mandam em cima da arca, para que voltasse para os filhos de Deus, para Israel. Porém, irmãos, agora eles estão com medo de levar de volta a arca. Agora eles estão com medo de tocar nela. Observe aqui, irmão, a Bíblia diz que muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Agora eles estão com medo de tocar na arca, e eles dizem: vamos pegar um carro novo. Observe essa informação, irmão. Os filisteus disseram: vamos pegar um carro novo, colocar a arca e mandar de volta para eles de longe, a gente empurra. Se for pela esquerda, é porque nós estamos fazendo a coisa certa e Deus está recebendo de volta, o Deus de Israel. Se for pela direita, é um caminho que foi coisa da nossa cabeça, a gente achou que estava fazendo errado. O carro de boi vai pelo lado esquerdo, mano, e eles entendem, irmãos, que eles estavam fazendo a coisa errada, que eles tinham feito a coisa errada e agora estavam consertando. Por fim, irmãos, a arca é devolvida ao povo, mas não volta momentaneamente para Jerusalém. Ela fica na casa de um homem chamado Abinadab. E essa arca fica por lá por 20 anos, irmão. Saul, que reina, ele não se preocupa em ter a arca com ele. Ele vai reinando, ele vai fazendo. Só que, quando Davi assume o trono, a primeira coisa que ele diz, irmão: eu preciso da arca do Senhor perto de mim. Eu preciso reinar, mas com a presença de Deus aqui. Ele vai até a casa de Abinadab, e ele resolve trazer de volta a arca. E aqui é onde é o tema da nossa mensagem de hoje, é onde eu quero que Deus ministre ao seu coração. Davi estava com um coração correto, porém a forma de executar foi errada. Então o tema da mensagem de hoje é, irmãos, fazendo a coisa certa, da forma certa. Existiu uma frase que está sumida do nosso meio, mas é bom a gente atentar para ela novamente, irmão. Não sei se os irmãos já ouviram, talvez alguns irmãos aqui novos na fé não tenham ouvido, mas há uns anos atrás a gente ouvia bastante, que dizia assim, ó: de boas intenções o inferno está cheio. Alguém já ouviu essa frase? De boas intenções o inferno está cheio. Enquanto eu preparava essa mensagem, irmão, Deus ministrava ao meu coração. Tem gente que indaga a Deus, tem gente que fala ao Senhor: Senhor, eu estou fazendo a coisa certa. Senhor, eu estou vindo no culto, estou louvando. Senhor, eu estou vindo no culto, estou pregando. Senhor, eu estou vindo no culto, estou fazendo. Mas nós aprendemos com a passagem de Davi, que não basta fazer o certo, nós devemos fazer da forma correta também. Esta palavra aqui, irmão, é uma palavra para que a gente avalie as nossas atitudes, porque muita coisa talvez está barrada, parada, bloqueada em nossas vidas, ou até mesmo correndo risco. Observe isso, irmão. Como a gente pode imaginar que alguém está correndo risco fazendo a coisa certa, Caio? Como que a gente vai imaginar que alguém está correndo risco de vida, de uma perca, fazendo a coisa certa? Mas quando a gente entender que Deus está preocupado mais
em que a gente obedeça do que sacrifique, isso abre a nossa mente. Quando a gente entender que Deus está preocupado com que a gente obedeça o caminho que Ele deu, do que apenas fazer por protocolo, por marcar, só marcar ponto, irmão, vai abrir muita coisa em nossa mente, irmão. E uma coisa que Deus ministrava no meu coração essa tarde é, irmão, Deus não se rende. No braço de ferro, Deus não rende, irmão, as nossas vontades. Existe um jeito certo. E se você e eu teimarmos em fazer da forma errada, Deus não vai se render à nossa vontade, irmão. Senhor, se o Senhor quiser é assim, se o Senhor quiser é desse jeito. E Deus diz, então fica para você, irmão. Então não precisa, porque existe um jeito certo e uma forma certa, Caio. E o interessante, que Davi, isso me chamou muita atenção, irmão. Davi pega um carro novo. Olha aí, vamos ver o versículo de número 3. Olha só o que Davi faz, irmão. Davi pega a arca de Deus, puseram a arca de Deus em uma carroça nova. Quem é que tinha colocado a arca de Deus em uma carroça? Os filisteus. O que Davi faz? E isso é um erro da nossa geração. Ele pega a informação que está mais perto e pega como verdade. Qual a informação que está mais perto? Os filisteus colocaram numa carroça nova e deu certo. Na lógica de Davi, olha só, irmão, tem gente se consultando com o inimigo como tem que fazer. Tem gente pegando estratégia do inimigo e vivendo a vida com Deus, irmão. Tem gente dizendo, é assim mesmo, no mundo dá, no mundo pode, no mundo faz, tudo pode, tudo é permitido. Mas aí nós aprendemos, irmão, que com as coisas de Deus, não é tudo pode, é do jeito dEle. Talvez observe isso aqui, irmão, eu e você estamos caminhando com a informação mais rápida que a gente encontrou. Talvez eu e você estamos sendo crente com a informação, a primeira informação que a gente encontrou na internet. E se você abrir hoje a internet, o canal que fala do evangelho com mais visualização é um evangelho da prosperidade, é um evangelho da hipergraça, é o evangelho do tudo pode. A gente já pega essa primeira informação e tem como verdade em nossa vida, e caminha por ela, mas lá me prometeu que tudo ia dar bem, lá me prometeu que tudo, eu ia ficar rico, que eu ia ser próspero, que eu ia vencer, e Deus diz, você está caminhando com a primeira informação, e essa informação mata, essa informação fere, essa informação vai deixar você como Davi aqui, irmão, não entendendo, irado com Deus. Eles pegam a primeira informação, irmão, e agora eles estão levando, a arca está na carroça de boi, e seguindo pelo caminho, a carroça de boi tropeça em uma pedra, irmãos, e pende. Uzá passou 20 anos
Ele era filho de Abimeleque. 20 anos convivendo com a arca. Estava na casa dele, irmão. A intenção que ele tinha era preservar. Só que ele não entendeu uma coisa: a arca não estava mais em posse da família dele, agora estava em posse dos detentores da promessa, e isso muda tudo. Deus permitiu que a família de Abimeleque ficasse viva, porque eles não eram detentores da promessa, eles não estavam no centro da vontade de Deus. Agora Davi reinando, ele representa agora a totalidade, a fiação voltando. E a fiação voltando, irmão, é do jeito de Deus. A arca pende, Uzá estende a mão. E ao estender a mão, na mesma hora, morre, é fulminado. Sabe o que a gente aprende aqui, irmão? Tem coisa, olha só o que Deus quer falar aqui agora, ó. Tem coisa que é para a gente carregar, não é para pôr a mão. Tem coisa que a gente quer pôr a mão, quando Deus está dizendo, a ordem é carregar. Há uma diferença, irmão. Põe a mão, pôr a mão, Deus só põe a mão. Nós fomos chamados para cada dia tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Vai precisar acontecer perdas, irmãos. Vai precisar, e essa palavra aqui é dura, irmão, mas ela vai direcionar muitas pessoas aqui nessa noite. Vai precisar acontecer perdas para que você busque a orientação correta. Vai precisar acontecer dores, mortes, sofrimentos, para que a gente vá buscar a maneira certa de fazer. Não era mais fácil, irmãos? Você acha que no meio do povo não tinha sacerdotes que sabiam a maneira correta? Você acha que não tinha? Mas tem gente que sabe, mas quer ver a gente batendo a cabeça, irmão. Tem gente que sabe e quer ver a gente morrendo, sofrendo. Mas, irmãos, isso tem que nos dar trazer uma lição, irmão. E a lição aqui nessa noite é: não fique com a primeira informação que você recebeu. A lição principal desse texto é: busque a maneira correta com que Deus te chamou para fazer. Eu já vi casos de pessoas que vivem e dizem assim: eu já faço a minha parte com Deus. Qual é a sua parte? Todo mês eu dou meu dízimo, ou eu dou uma parte do que ganho, ou eu dou um pouquinho. Ah, essa é a sua parte? É. Bom, hein? Eu já faço a minha parte, todo domingo eu estou lá. Mas aqui, irmão, não é sobre fazer a sua parte, é fazer da forma correta. Sabe qual é o convite de Deus para nós aqui nessa noite? É pararmos e analisar como temos vivido a nossa vida. Apenas pela primeira informação que recebemos? Talvez a primeira informação que recebemos seja do nosso pai, seja da nossa mãe. E talvez o nível de informação que eles receberam foi aquilo, irmão. Mas não tenha como a totalidade. Quer ver um exemplo? Lá em casa, eu comecei a gostar e se interessar por carro, moto cedo. 12, não faça isso, hein, jovens? 12, 13 anos eu já dirigia.
errado. Mas o ponto é, eu aprendi a dirigir, mas eu não aprendi a fazer a manutenção dos carros, da moto. Sabe qual foi o resumo? E meu pai sabia, mas ele nunca sentou comigo e falou, ó, olha o óleo, olha 1000 quilômetros. Ele tinha informação, mas nunca, eu não preciso passar, ou ele sabe. Resumo da ópera, irmão. Comprei uma moto certa vez, 0 quilômetro. E eu vou imaginar que moto precisa de óleo, irmão? É só combustível, andar. Estava eu, lá na zona oeste de São Paulo, pegando a rodovia Anhanguera, 1.250 quilômetros, 0 a moto. Zero, vamos embora. Daqui a pouco, ponteiro de gasolina normal, tudo normal, a moto... Brrr. Oxi, o que está acontecendo? Eu travei um motor de uma moto 0 quilômetro, irmão. Sabe por quê? Porque eu não tinha informação que precisava trocar o óleo, que precisava fazer a manutenção. Eu só tinha uma informação, e qual era a informação? Monta em cima dela, põe gasolina que ela te leva aonde você quiser. Tem crente vivendo há anos só com uma informação que recebeu. É carroça de boi? Põe em cima e vamos embora. Sabe o que está acontecendo? Os as da nossa vida têm morrido, sofrido, e a gente está perguntando, por que, Senhor? Eu estou levando a arca, eu estou carregando a arca, olha como tem crente ousado, eu estou pagando o preço, meu Deus do céu. Quando aparecem uns desses, irmão, que preço que, irmão? Você está fazendo do jeito errado, por isso o Zá está morrendo. Que preço que, irmão? Quem paga preço foi Jesus. O Zá está morrendo há anos, porque você está fazendo de qualquer jeito. Porque você está fazendo quando quer, do jeito que quer, e se Deus quiser é isso. Se Deus quiser quando eu quero, se Deus quiser da maneira que eu quero, se Deus quiser, eu sou o bambambam, né? É um privilégio Deus me ter aqui. Oh, aleluia! Até quando, irmão? Quantos Uzás precisarão morrer? Talvez o Uzá é o marido, é a filha, é o filho, é o casamento. E aí, quando dá errado, a gente vai procurar culpados, não é assim, irmão? E o primeiro da lista é Deus, irmão. É incrível. É incrível, irmão. Eu não sei porque Deus fez isso comigo. Olha a audácia desses Davis, irmãos. Olha a audácia desses Uzás. Não sei porque Deus está permitindo isso. Não sabe? Eu vou dizer para você agora, mediante a palavra, é porque você está levando a arca de qualquer forma, como você quer. E aí tem ferida, e aí tem dor, e aí tem sofrimento. A arca não é para tocar, irmão. A arca é para carregar. Sabe o que a gente vai fazer hoje aqui, irmão? Perguntar para Deus, qual é a maneira correta, Deus? Eu fiquei me perguntando, porque agora, se você continuar, os irmãos conhecem, são bons de Bíblia, conhece o texto, Davi agora coloca em uma outra casa, a casa de Obed-edom, e eu fiquei me perguntando, como que ele pegou dali agora, né? Como que ele pegou de quando caiu, e levou para a casa de Obed-edom? Imagina o medo, meu. Meu Deus, um já morreu. Quem vai? Quem é que vai? Está lá no chão. Sabe o que pode ter acontecido, irmão?
quem já sabia o jeito certo, para mostrar que sabia. Deixa eu mostrar, vai. Pega assim, carrega até a casa de Obed-edom, deixa aí. 3 meses, irmãos. A Bíblia diz que Obed-edom prosperou poderosamente. Versículo 9, Luiz, para a gente encerrar. Naquele dia, Davi teve medo. Traduz aqui medo como temor, irmão. É o que está faltando para nós essa geração, sabia? O que diz Provérbios, irmãos? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor é, Senhor, é desse jeito, eu estou fazendo com o coração certo, irmão. Senhor, eu estou fazendo com o coração correto. Naquele dia Davi temeu e se perguntou. Repita comigo de novo. Como a arca chegará a mim? Para de perguntar por quê. Pergunta como. Vamos orar, se coloque em pé, irmãos. Louvado é teu nome, Jesus. Como? Grave esse tema no teu coração. Fazendo a coisa certa, do jeito certo. Do jeito certo. Qual a sua motivação, irmão? Qual a sua motivação em fazer qualquer coisa? Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, irmão. Esses dias eu estava varrendo aqui a igreja, irmão. Varrendo, limpando, falou: Senhor, dá um culto para nós à noite abençoado. Dá um culto de bênção aqui para a gente aqui. Organizando a cadeira e dizendo com o coração: Senhor, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam libertas, que vidas sejam cheias da Tua presença. E o Senhor me encheu com uma alegria no coração, irmão. Quando alguém vai falar: meu, mas varrendo o chão? Varrendo o chão. Outro dia eu trouxe uma manga de casa, irmão. Eu falei isso aqui já. Eu fui comer ali na cozinha, eu deixei na geladeira um pouquinho. Meu Deus, irmão. De verdade. Eu comi aquela manga glorificando a Deus, irmão. Que manga gostosa. É ter coração, irmão. É ter um coração entregue ao Senhor. É ter um coração de reverência, de não só fazer o certo, mas da maneira certa, com o coração correto. Deus está buscando novamente, irmão, assim como Ele achou a Davi, irmão, com aquele coração que dava vida pela ovelha sem ninguém ver. Mas ele viu, e a Bíblia diz que ele achou a Davi. Ele achou. E o que Jesus diz para a mulher samaritana, você lembra? O que Jesus disse para ela, você lembra? Que Deus está procurando, irmão, verdadeiros
adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Se Ele diz que está procurando verdadeiros, é porque a gente vai trombar com falsos, com pessoas que estão andando na primeira informação, e a primeira informação é: se deu certo para os filisteus, o jeito é carro de boi, vai ser novo. Olha só, desculpa, irmão, eu estou dando carro novo para Deus. Davi vai consultar, depois você lê lá, irmão, e ele descobre uma coisa: a arca não era para ser tocada. Os levitas colocavam no ombro, davam 6 passos, paravam, e o sacrifício era feito. Demorou para chegar, hein? Dava 6 passos, paravam, vamos sacrificar, vamos adorar a Deus. E eu encerro aqui, ó. Sabe por que a gente não procura saber muitas vezes qual é a vontade de Deus? Dá trabalho. Dá trabalho, irmão. A gente empurra o carro de boi, a gente empurra o jeito filisteu de ser. Nos ajuda, Senhor. Obrigado por tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito a nós. Nos ajuda, Deus. Queremos ter não só a intenção correta, mas o coração correto. Queremos ter, Senhor, não só a motivação. Não queremos que nossas obras sejam vistas apenas pelos homens, Pai. Queremos que ela agrade a tua palavra ao teu coração. Nos ajude, nos fortaleça, nos dê ânimo, nos dê vigor, nos dê graça para suportar, Pai, para fazer da maneira correta, talvez simples, talvez pequena força, mas o coração é correto, o coração é íntegro, a maneira é a que Deus estabeleceu. Nos ajude, nos dê graça, nos dê ânimo, nos dê vigor, um coração correto, para que os usás, Pai, da nossa vida, da nossa família, da nossa caminhada, parem de morrer, e estejam firmes na tua presença, no teu querer, na tua vontade. Obrigado por tua palavra, por tua graça, nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, irmãos, amém, por essa palavra. Quero chamar meu pai aqui para encerrar esse culto com uma oração. Domingo estaremos aqui 18h, irmãos, juntos adorando, glorificando e exaltando aquele que era, que é e há de vir. Faça a coisa certa, do jeito certo. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Que isso seja nosso pedido ao Senhor, para façamos certo, que as demais coisas o Senhor vai nos acrescentar e vai cuidar. Como a chuva está caindo, ó, é a ordem dele, e você está sendo guardado, e eu estou sendo guardado. Hoje, desculpa, o pastor pedir permissão, eu vi um testemunho hoje, não sei se vocês que manejam bem a internet aí, devem ter visto esse testemunho, esse relato, que lá em Orlando está pegando fogo, Orlando, desculpa, Califórnia, e no meio desse fogo lá tinha uma igreja, fogo tudo em volta, mas o fogo não pegou nela. Era lá no meio do fogo, e eles não entendiam o que está acontecendo. Fogo em volta, tudo. É assim nós, meu irmão. O inimigo brama, ele toca muitas vezes numa cadeira da sua casa,
no ferro da sua casa, na televisão, que muitas vezes nós ficamos lá bem à frente dele, e muitas outras coisas, mas não toca em você, porque ele precisa de ordem. Coisa do mundo, Deus já deu ordem para ele, porque ele falou, a palavra de Deus diz que ele é o príncipe deste mundo. Então as coisas materiais aí ele pode mexer, ele mexe, é do mundo, vai ficar tudo aí. Mas você e eu, não é aqui que vamos ficar. Nós temos uma direção para irmos, subirmos. Senhor, por favor, eu me falo de mim, Senhor. Tem muita coisa ainda que eu não sei, Senhor. Preciso aprender, Senhor. Muitas coisas que talvez meu entendimento viu de uma maneira, Senhor, e eu preciso enxergar como Tu queres. Eu preciso, Senhor. A Tua igreja precisa, Senhor. Ajuda, Senhor. Pai, esse ministério que aqui, Senhor, Tu levantou, eu creio, Senhor. Seja cada um de nós, meu Pai, um instrumento nas Tuas mãos, conforme a Tua vontade, não conforme a nossa vontade, porque erramos, meu Pai. Que possamos todos os dias, meu Pai, levantarmos com a mão cheia de semente e semearmos. Aonde cair, Senhor, Tu vai dar o crescimento, Senhor, mas é conforme a Tua vontade, se vai permanecer vivo. Em nome de Jesus eu peço e agradeço, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Novamente, Senhor, eu suplico, Senhor, pelos irmãos que estão enfermos, Senhor. Por favor, Senhor, eu sei que Tu já ouviu, Senhor, nosso clamor, mas a Tua palavra nos mostra, Senhor, pedi, então insista. Pai, eu estou pedindo, Senhor, precisamos do Teu livramento. O pó sem a Tua presença, Senhor, o vento sopra e espalhará, Senhor. Por favor, ajuda-nos a sermos como Tu queres. Leva-nos em Tua paz para a nossa casa, e ao chegarmos em nossa casa, possamos, meu Pai, testificar que bem é o Senhor em nossas vidas. Pai, muito obrigado, em nome do Teu santo Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Por favor, continua operando em nós. Eu Te agradeço por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Obrigado. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Todos nós vamos dizer amém. Está